Olá, eu sou o Ricardo Aurelius, estrategista do Santander Private Banking. Hoje, terça-feira, 20 de abril. As movimentações ontem nos mercados, elas foram mais tímidas, né, em relação a grande parte dos ativos de risco, que acabaram ficando levemente no campo negativo durante as negociações de ontem. E como a gente vem ressaltando recorrentemente aqui, depois de galgarem uma valorização importante recentemente, é natural esse tipo de movimento, né, de realização de lucro, enquanto os investidores digerem as informações e as suas perspectivas, né, em relação ao cenário à frente. Alguns estão justificando as perdas de ontem, né, por conta do aumento de casos de Covid nos Estados Unidos, né, e bem como também a situação dramática, né, que a gente vê na Índia, né, que é um exportador relevante de vacinas e insumos para a produção, né, dos imunizantes para outros países, né, incluindo o Brasil. No mais, quando a gente olha os balanços das companhias, né, que são referentes ao primeiro trimestre, estes eles continuam bastante favoráveis, né? E ontem, como também não houve destaques adicionais, isso acabou não, impedindo com que esse tipo de notícia acabasse impulsionando novamente, especialmente as bolsas, né? Lembrando que a gente ainda está no início, né, dessa temporada de resultados, que fica bastante concentrado essa e na próxima semana. Além disso, a gente tem também que as taxas dos títulos soberanos norte-americanos, né, as treasuries, eles continuam bastante acomodados, né, o que também, por outro lado, mantém um bom ambiente, né, para os ativos de risco, né. Então, só para salientar, né, o S&P ele recuou um pouco ontem, 0,53 de queda, ainda naquele patamar de 4.163 pontos. O Nasdaq também teve um recuo um pouco mais forte, de 0,98, e na Europa o índice Eurostoxx 600 acabou ficando praticamente de lado, tá? Quando a gente olha para os ativos brasileiros, né, o Ibovespa acabou seguindo mais ou menos esse comportamento do externo, né? A gente teve uma queda de 0,15, mas a gente ainda se encontra acima dos 120 mil pontos, que é um patamar psicológico importante. No mais, as curvas de juros e a própria taxa de câmbio, a gente teve uma descompressão dos prêmios de risco, né, durante a sessão, em meio à perspectiva de resolução do impasse em relação ao orçamento de 2021, né, que acabou inclusive trazendo, né, um pouco mais de apetite para essas classes que sofreram mais ao longo de todo esse processo de impasse, né? Vamos lá. É importante a gente frisar que os receios dos investidores, né, nessa questão fiscal, ela residia principalmente no risco de um novo período de calamidade, é, sendo adotado pelo governo e pelo Congresso, o que permitiria com que as regras fiscais ficassem inertes ao longo da duração dessa calamidade e permitiria uma avalanche de gasto que colocaria de fato a situação fiscal de longo prazo em risco. O acordo costurado ontem entre governo e Congresso acabou ficando mais ou menos no meio do caminho. Ele é aparentemente suficiente para blindar a equipe econômica e o governo de serem enquadrados em eventuais crimes de responsabilidade, e ao passo também que não se abriu por completo a porteira para novos gastos. Mas o fato é que, obviamente, isso pode ser questionado, né? E já partindo para o acordo que foi costurado ontem, né, a secretária do governo, né, a ministra Flávia Arruda, ela anunciou que o governo vai vetar cerca de 10 bilhões, né, em emendas parlamentares do relator, e além disso vai fazer outros cortes adicionais para chegar ali no montante de 20 bilhões de corte, o que vai tornar a proposta orçamentária factível, né, execuível, né, como a gente tem visto no noticiário. E, além disso, a gente teve também a aprovação de um outro projeto que prevê um aumento, né, dos gastos que vão poder ficar ali fora do teto, fora da regra de superávit primário, e isso vai permitir com que o governo também adote programas de crédito, né, como o Pronamp,
para auxílio, né, das pequenas e médias empresas, e também aquele que permite redução de jornada de trabalho e de salários, né, que é o BEM. Então, tudo isso são medidas para auxiliar, né, agora esse período de pandemia no país. E aí outro tema que também é acompanhado pelo noticiário doméstico é em questão da cúpula do clima, né, que vai acontecer no final da semana, em onde o presidente vai participar, e há uma abordagem menos disruptiva em relação a esse tema, também é visto como favorável para o Brasil no campo das relações internacionais, né, especialmente com a Europa e Estados Unidos, e por isso também o noticiário fica bastante atento a essa questão. E só para finalizar, ontem a gente teve os dados do IBCBR, que é uma proxy do PIB em bases mensais, e a gente viu uma recuperação mais forte ali em fevereiro, né? E essa surpresa está trazendo uma certa acomodação e uma perspectiva até de virtual estabilidade ou crescimento do PIB no primeiro trimestre, né, de 2021, ainda que a gente saiba que os efeitos, né, do recrudescimento da pandemia, né, nesse final do primeiro trimestre, acabou impactando os números, tá? Eu fico por aqui, um bom dia a todos.